Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fernanda Gondim, do Espiritismo Fácil, e vamos continuar com o nosso estudo online da doutrina espírita, o nosso ESD. Ainda vamos seguir aí um tempo no tomo 1. Estamos estudando o módulo 2, que é o módulo que trata da codificação espírita. Hoje vamos entrar no roteiro 2, que vai estudar os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, raios vil e mesas girantes. Por quê? O que esse roteiro vai trazer? Antes realmente da codificação e do lançamento do Livro dos Espíritos, alguns fenômenos aconteceram, principalmente nesses dois lugares, em Hydesville, e esses fenômenos das mesas girantes, que começaram a chamar a atenção para esses efeitos físicos que estavam acontecendo, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Certo? A gente vai analisar as características desses fenômenos e refletir sobre a importância desses fenômenos para o surgimento do espiritismo. Porque não apareceu assim do nada a doutrina. Como todo conhecimento ele vai sendo embasado e aumentado ao longo do tempo, esses fenômenos realmente serviram para chamar a atenção. Eles aconteceram em meados do século XIX e eles foram considerados extraordinários, causaram forte impacto na opinião pública, atingiu muitos intelectuais da época, e a partir daí uma fagulha foi acesa para começar os estudos do espiritismo. Aí foi quando Kardec entrou e tirou do caráter só de extraordinário, tirou do caráter só de curiosidade e passou a estudar para saber por que esses fenômenos estavam acontecendo. Então vamos começar aqui com os subsídios, quando ele diz: em meados do século XIX, surgiram na América fenômenos que, pelo caráter ostensivo e intencional, causaram forte impacto na opinião pública em geral, com ressonância no mundo intelectual da época. Os fenômenos de Hydesville, que, ao lado das mesas girantes, contribuíram efetivamente para o surgimento do espiritismo. Então vamos ver primeiro os fenômenos de Hydesville. E aí ele vai relatar aqui conforme o relato da época, né? Em 1847, a casa, uma tosca cabana de um certo John Fox e sua mulher Margaret, residente em Hydesville, pequena cidade do estado de Nova York, foi perturbada por estranhas manifestações. Ruídos inexplicáveis faziam-se ouvir com tal intensidade que essa família não pôde mais repousar. Apesar das mais numerosas pesquisas, não se pôde encontrar o autor dessa bulha insólita. Logo, porém, se notou que a causa produtora parecia ser inteligente. As filhas do casal Fox, Margaret e Kate, e ainda a mais velha, Leah, casada, eram médiums. Kate, de 11 anos, no dia 31 de março de 1848, quando as pancadas, em inglês chamadas raps, se tornaram mais persistentes e fortes, resolveu desafiar o mistério, travando-se um diálogo com que todos julgavam fosse o diabo. Senhor Pé Rachado, faça o que eu faço, batendo palmas. Imediatamente se ouviram pancadas em número igual ao das palmas. A senhora Margaret, animada, disse por sua vez: agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4. Logo se fizeram ouvir as pancadas correspondentes. É um espírito? Perguntou em seguida. Se for, dê 2 batidas. A resposta foi afirmativa. Não se fez esperar. Se for um espírito assassinado, dê 2 batidas. Foi assassinado nesta casa? 2 pancadas estrepitosas se fizeram ouvir. Chamados os vizinhos, estes foram testemunhas dos mesmos fenômenos. Todos os meios de vigilância foram postos em ação para a descoberta do invisível batedor, mas o inquérito da família e de toda a vizinhança foi inútil. Não se pôde descobrir a causa real daquelas singulares manifestações. As experiências seguiram-se numerosas e precisas. Os curiosos, atraídos por esses fenômenos novos, não se contentaram mais com as perguntas e respostas. Um deles, chamado Isaac Post, teve a ideia de nomear em voz alta as letras do alfabeto, pedindo ao espírito para bater uma pancada quando a letra entrasse na composição das palavras que quisesse fazer compreender. Desde esse dia, ficou descoberta a telegrafia espiritual,
Este é o processo que vemos aplicado nas mesas girantes. Então, o que é que eles montaram? Um tipo de comunicação em que esse Isaac Post ia falando as letras e o Espírito ia confirmando, e a partir daí iam se formando as palavras. Esse foi realmente um método utilizado por um bom tempo durante as mesas girantes, até a evolução para a psicografia em si, utilizando a mão do médium. E aí foi por meio desse processo, o uso do alfabeto na telegrafia espiritual, que os espíritos enviaram mensagens reveladoras dos desígnios superiores, como estas a seguir. Ou seja, ele mostrou ali o princípio, esses fenômenos começaram a chamar a atenção, foi desenvolvida a telegrafia espiritual e a partir daí pôde-se enviar as mensagens. Caro amigos, deveis proclamar ao mundo essas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá, e os bons espíritos velarão por vós. Os Fox, vítimas da intolerância e do fanatismo dos conservadores da fé, resolveram então oferecer-se para mostrar publicamente os fenômenos à população reunida no Corinthian Hall, o maior salão da cidade de Rochester. Estas apresentações, após passarem pelo exame rigoroso de 3 comissões, foram declaradas verdadeiras e, como era de se esperar, grande foi o tumulto com o quase linchamento das jovens Fox. Mas a perseguição traz como consequência o aumento do número de adeptos para as ideias que combatem. Assim, poucos anos depois, já havia alguns milhares de seguidores do espiritualismo moderno nos Estados Unidos. Esse aqui é um breve resumo da história das irmãs Fox. Elas realmente começam a fazer até apresentações com essa mediunidade de batedor que elas tinham. Uma delas até com o passar do tempo, uma delas até nega a veracidade dos efeitos, com o tempo depois ela nega a si mesma. Ela tinha sido coagida naquele momento em que ela negou a veracidade desses fenômenos. No futuro, quando sai uma biografia, isso tudo é explicado. Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para quem tiver interesse de se aprofundar no estudo da vida das irmãs Fox. E tudo que elas passaram, realmente foram quase linchadas por nada mais serem do que médiuns, né? E isso, como ele fala que a perseguição traz como consequência o aumento do número de adeptos para as ideias que combate, e isso foi uma verdade muito grande para o espiritismo. À medida que ele foi sendo combatido, foi gerando mais publicidade ao redor dele, e mais ele foi sendo conhecido. Então, sempre que um combate é feito, como gera muita publicidade, a gente vai estudar isso mais na frente, no Alto da Fé de Barcelona, em que vários livros espíritas foram queimados e trouxe mais adeptos ainda para o espiritismo. E aqui ele vai estudar as mesas girantes, né, que foi o fenômeno que Kardec pôde observar, e a partir das mesas girantes foi quando ele começou realmente a se interessar no estudo e a codificar a doutrina. É necessário dizer-se que o fenômeno tomou em seguida outros aspectos. As pancadas, em vez de se produzirem sobre as paredes e sobre o assoalho, faziam-se ouvir na mesa, em torno da qual estavam reunidos os experimentadores. Este modo de proceder fora indicado pelos próprios espíritos. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. De lá, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. Na verdade, quando essas mesas começaram a girar e começaram a fazer esses ruídos, as pessoas se reuniam nos salões, era uma forma de divertimento. Eles não viam uma causa inteligente naquilo ali, nem nada que não fosse um espetáculo. Então não chamava atenção, era só realmente um espetáculo paranormal. E aí as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto.
dando ao móvel um número de pancadas correspondente ao número da ordem de cada letra, chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a natureza, declarou que era o espírito ou gênio. Declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Então não se imaginava que fosse um espírito. O próprio Kardec, quando começou a estudar, quando começou a ver esses fenômenos, ele acreditou que eram obra da força magnética, que aquelas pessoas ao redor, que eram os experimentadores das mesas, de alguma forma magnetizavam aquela mesa e ela começava a agir dessa forma. Ele só ficou mais atento ao fenômeno quando realmente essas respostas inteligentes vieram, e aí ele pensou que para um efeito inteligente precisaria de uma causa inteligente, e aqui os próprios espíritos se nomearam, né, para explicar o fenômeno. Vale enfatizar que, a propósito dessas manifestações novas na América, muitos intelectuais, como o juiz John W. Edmonds, o professor James J. Mapes, o célebre professor Robert Hare, o sábio Robert Dale Owen, dentre outros, aproximaram-se das novas ideias com o objetivo de esclarecer as pessoas quanto à ilusão em que estavam imersas. Mas, em vez disso, eles, os sábios, recuando honestamente em seus propósitos, declararam a veracidade dos fatos, aumentando ainda mais o interesse pelas manifestações mediúnicas, portadoras de mensagens vindas do mundo espiritual. A notícia dos fenômenos misteriosos que se produziam na América suscitou na França viva curiosidade e, em pouco tempo, a experiência das mesas girantes atingiu grau extraordinário. Nos salões, a moda era interrogá-las sobre as mais fúteis questões. Era um passatempo de uma nova espécie e que fez furor. Em 1853, a Europa inteira tinha as atenções gerais convergidas para o fenômeno das chamadas mesas girantes e dançantes, considerado o maior acontecimento do século pelo reverendíssimo padre Ventura de Raulica, então o mais ilustre representante da teologia e da filosofia católicas. A imprensa informava e tecia largos comentários acerca das estranhas manifestações, e a não ser o grande físico inglês Faraday, o sábio químico Chevreul, o conde de Gasparin, o marquês de Mirsville, o abade Moigno, Arago, Babinet e alguns outros eminentes homens da ciência, bem poucos se importavam em descobrir-lhe as causas e em explicá-las, a maioria dos acadêmicos olhando os fenômenos com superioridade e desdém, lembrando que o pessoal usava isso como um passatempo, né? Voltando aos dias da tumultuosa França em meados de 1853, vemos que grupos e mais grupos de experimentadores curiosos se haviam organizado num fechar de olhos. A maravilhosa loucura do século XIX já se havia infiltrado no cérebro da humanidade. E Paris inteira assistia atônita e estarrecida a este turbilhão feérico de fenômenos imprevistos que, para a maioria, só alucinadas imaginações poderiam criar, mas que a realidade impunha os mais céticos e frívolos. Imagine, em 1853, você chegar no salão e estar uma mesa suspensa no ar, respondendo pergunta e causando sons, né, batidas. Isso deve ter causado um furor imenso. Hoje ainda causaria, imagine aquele tempo, né? A imprensa francesa, diante da demonstração irrefragável dos novos fatos, as manifestações dos espíritos, que saltavam aos olhos de todos, franqueou mais amplamente suas colunas ao noticiário a respeito, dessa forma ateando mais fogo nos debates e controvérsias que então se levantaram entre os observadores menos superficiais. Mas as mesas continuaram. Veio o Santo Ofício e, em 4 de agosto de 1856, condenou os fenômenos em voga, dizendo serem consequência de hipnotismo e magnetismo, já que pouca gente acreditava em peripécias do diabo, e taxava de hereges as pessoas por intermédio das quais eles eram produzidos.
Estava assim cumprido o papel dos fenômenos dessa fase inicial, invasão organizada, no dizer do escritor inglês Arthur Conan Doyle, programada pelos espíritos superiores com vistas à chegada de uma nova era de progresso para os homens. Então, a importância dessas mesas que giravam, desses fenômenos que aconteceram com as irmãs Fox, foi justamente essa invasão organizada e chamar atenção para isso daí. E a pergunta que pode se fazer é: por que hoje não temos mais mesas que giram, esses fenômenos não acontecem mais? Porque não é preciso. A doutrina já chegou, a doutrina já se estabeleceu, novos adeptos são conseguidos, chegam a cada dia. A gente sabe que pelo amor e pela dor a gente vai ver isso ao longo do tempo, mas a gente não precisa mais desses fenômenos tão ostensivos que chamem tanto a atenção. Mas naquele momento, nada disso existia, a gente não sabia nada disso, então precisava realmente, vamos dizer assim, chegar chegando de uma forma espetaculosa que chamasse tanto a atenção para que esses fenômenos fossem observados, para a partir daí serem estudados e assim a nossa doutrina tão consoladora chegar até nós. Foi essa a importância desses dois fenômenos, desses dois momentos que precederam a chegada do Espiritismo, tá joia? Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu vou tentar deixar alguns links aqui embaixo, principalmente nas histórias das irmãs Fox, que é bem rica de alguns detalhes que não cabe aqui na apostila, mas isso aí foi só para chamar realmente a atenção, para ver que nada chega do nada, né? E que olhos curiosos precisam estar sempre atentos para a descrição de fenômenos novos que temos em nossas vidas. Tá joia? Era isso que a gente tinha para hoje, entender essa era pré-espiritismo, vamos dizer assim. Para quem tiver alguma dúvida ou algum comentário, pode deixar aqui embaixo, que eu vou me esforçar em responder. Vamos manter essa comunicação. Divulguem para quem tem curiosidade sobre o espiritismo. Eu estou sempre aberta aí para dúvidas, comentários e sugestões. E nos encontramos na próxima aula.